vezes vou te apresentar. Saiba como melhor você vai se cuidar. Se desejas ter saúde, vou te explicar as regrinhas que você precisa praticar. Mas não adianta só saber, é preciso viver. Quer aprender então? Cante comigo. Água pura que Deus dá, 2 litros por dia é preciso tomar para o corpo hidratar e o intestino bem limpinho ficar. Ar puro é preciso pra respirar. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o pulmão cheio de gratidão. A luz do sol traz bênçãos para nós. Suas vitaminas em seus raios bios traz saúde eficaz. Um sono bom é preciso pra descansar e acordar com um sorriso e encarar o dia assim, sem se preocupar com o amanhã. O exercício é pra fazer, o estresse vai embora e a doença desaparecer. Com o exercício a dor vai ceder. Fortalece o coração, bom para a circulação e o peso extra vai perder. Tem hora certa pra refeição. Ver jejum e um bom almoço e uma jantinha de bom gosto e o comer saudável pra viver. Comer para viver e não viver para comer. A temperança vai ajudar. O equilíbrio é necessário. Tudo que é demais faz mal. Nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não convém. Desfrutar sem abusar. O que é bom valorizar para o seu se preparar. Deus sabe sempre o que é melhor. Quando faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não acredita no que ele diz? Um remédio em 8 doses ele quer te dar, pra sua vida transformar e abençoar. Mas é preciso nele acreditar e confiar. Um remédio em 8 doses ele quer te dar. Bom dia. Bom dia. Quantos estão animados? Sexta-feira, dia de preparação. Deus é muito bom. Você já agradeceu a Deus hoje? Já bebeu sua água? Já respirou profundamente na janela? Se não, vamos desenvolver estes hábitos aí, porque são essenciais para começar o nosso dia. Que bom que você está aqui.
E antes de iniciarmos, gostaria de orar com vocês. Vamos lá? Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigada porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama. Muito obrigada por esta semana de aprendizado e porque o Senhor tem operado em nosso coração tanto querer quanto realizar. Obrigada, Pai, porque o Senhor luta por nós e o Senhor nos deu a chance de hoje sermos chamados novamente seus filhos e filhas e nos tornou um com Deus. Ajude-nos em nome de Jesus a obedecê-lo, a viver conforme as tuas leis, a cooperar com o teu plano divino e nos ensine, Pai, cada vez mais a amá-lo verdadeiramente. Peço em nome de Jesus que o Senhor seja o nosso guia, o nosso instrutor, através do estudo de hoje, das leituras de hoje, e que possamos introduzir cada verdade, cada conhecimento na alma. Esteja com cada família aqui. Ontem vivemos um desafio, nos envolvemos no jejum e oração. O Senhor sabe aqueles que perseveraram, que lutaram, sabe que tiveram dificuldade também. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa continuar nos dando força para que não desistamos e nem ficamos prostrados. Ajude-nos, Pai, a viver a Tua vontade. Oro em especial para que o Senhor trate a nossa vontade, para que possamos viver obedientes e de acordo com a do Senhor. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Você está animado? Você está feliz? Não diga que está feliz, diga que você é feliz, tá? Porque como não ser feliz sabendo que um dia Jesus morreu na cruz e pagou um preço tão alto pela nossa vida, para que hoje a gente pudesse viver a eternidade com Ele, hein? E sabe o que é viver a eternidade? O que a gente está tanto esperando? Viver a eternidade é você ter o mesmo tempo de vida que Deus. Isso que é ser eterno. E muito em breve vamos viver isso. E a minha pergunta é, você está se preparando para isso? Está treinando o seu caráter à altura da eternidade? E é por isso que nós estamos aqui, todos os dias às 5, para treinar o nosso caráter. Como eu disse ontem, né? Me diga e eu esquecerei. Me ensine e eu me lembrarei. Me envolva e eu aprendo. Então não só escute, ouça com atenção, anote, se precisar reveja, porque está ficando gravado, né? Estas aulas de manhã, esses encontros de manhã. E introduza isso na sua mente. Porque aquilo que não é visto não é lembrado, e o que não é lembrado não é feito. Então você precisa entender como você funciona para usar as ferramentas necessárias. Lembrem que para a gente construir o nosso caráter, a gente tem que cuidar da nossa contemplação. Porque se eu cuido da minha contemplação, de tudo que entra nas minhas janelas da alma, eu estou cuidando do quê? Da minha mente, do meu coração. Cuidando de tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu falo, tudo que eu como, tudo que eu toco, ambiente que vivo, pessoas que ando, tudo isso é contemplação. E pela contemplação, a gente é transformado, ok? Aquilo que a sua mente costuma se demorar, ela se torna. Então, cuide com isso. Porque a nossa contemplação vai formar os nossos pensamentos. E os pensamentos, eles vão formar sentimentos. Os sentimentos formam suas ações. As ações repetidas todos os dias se tornam hábitos. E os hábitos vão construir o caráter. E o caráter é a única coisa que você vai levar para o céu. Cuide da sua contemplação, cuide dos seus pensamentos. E já vimos na palavra de Deus em que devemos pensar. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, nisto demore o seu pensamento, para que você tenha sentimentos de Cristo. Quais são os sentimentos de Cristo? Filipenses também fala sobre isso. O sentimento de humildade, a disposição de serviço,
Precisamos reconfigurar a nossa mente, porque devido ao pecado perdemos a capacidade de amar. Se perdemos a capacidade de amar, temos dificuldade de quê? De obedecer os mandamentos de Deus. Só que não é possível. Cristo veio à Terra para mostrar para nós que andando com o Pai, que fazendo o que Ele manda, que entregando a vontade doente a Ele, para que Ele opere em nós tanto querer quanto realizar, é possível viver sim neste mundo injusto, cheio de tentações, cheio de enganos, e ainda assim viver não pecando. Uma coisa é você cair, outra coisa é você levantar. Quando você levanta, reconhece, toca para frente, você já não está pecando, mas você não deixa de ser pecador. Até que Jesus volte e acabe com tudo isso, entende? Então, ser perfeito não é você fazer o impossível. Quem faz o impossível é Deus. Ser perfeito é você fazer a sua parte, fazer o seu melhor, e o seu melhor deve ser obedecer aquilo que você sabe. Obedecer à luz que você recebe. Se você não está obedecendo, pedindo a Deus ajuda para obedecer à luz que você tem, aí você está sendo negligente. E isso se chama ignorância voluntária. E é a ignorância que Deus não perdoa. Então, a partir do momento que você passa a ser conhecedor de uma luz, você precisa dobrar o joelho no chão e pedir: Senhor, me ajude a obedecer isto, porque é difícil demais para mim. Mas eu sei que com o Senhor tudo é possível. Então, creia nisso. E olha que lindo que a terceira epístola de João fala bem no verso 2. Veja como os apóstolos, os discípulos se preocupavam com a saúde também, né? Ele disse assim: amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Em outra versão, espero que vocês estejam bem fisicamente, tão sadio quanto é forte em espírito. Que lindo, né? E da mesma forma, este é o meu desejo para você também. E saiba que Deus, ele é infinitamente poderoso para fazer aquilo que você não consegue. Apenas confie, peça a ele. E ele vai te responder. Porque se o que você está pedindo é de acordo com a vontade de Deus, saiba que você não vai ficar desapontado, desabrigado, ok? E aprendemos também que a gente não pode amar apenas em palavras, mas em atitudes. E viver os hábitos que Deus nos proporciona, que Deus deixou para nós, é uma forma de amor, de corresponder ao amor dele também. Obrigada, Deus, por me permitir receber essa luz solar. Obrigada, Deus, pelo ar que respiro. Obrigado por essa água que está me hidratando, me acalma. Obrigada pelo fruto da vide. Obrigada que eu posso me mover, não preciso ficar parado, atrofiado. Obrigado porque eu tenho o Senhor para confiar. Então pense sobre isso, ok? 1 João 5, verso 1 e verso 2. Diz assim: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Praticamos. E praticar é ação, é atitude. Atitude, repetido. Se você obedece todo dia, se você pratica todo dia os mandamentos de Deus, isso se torna um hábito. Hábitos santificados, hábitos que está ali sob o poder divino, e isto vai moldando o seu caráter. Por isso que à medida que você obedece, mais santo você se torna. E esta é a caminhada, esta é a jornada do cristão, ok? Ontem conversamos um pouco ali sobre alimentação. Paramos em Gênesis 1:29, né? A respeito do alimento que Deus deixou para nós, o fruto da vide. E quero continuar com vocês a leitura e visualizarmos também um pouquinho do material que preparei para vocês. Preste bem atenção, ouça com atenção. Ontem nós lemos e aprendemos que tudo que a gente come forma o nosso sangue. O nosso sangue, ele vai hidratar, vai suprir as necessidades de todos os nossos órgãos, porque todos eles gastam energia e eles requerem que as energias se reponham. Então, o sangue precisa ir para toda parte do seu corpo. Só que a questão é,
Quais têm sido as suas escolhas? Que sangue você tem formado? Que sangue você tem permitido bombear em todo o seu corpo? Porque isso é escolha sua, sim. Então, por isso que você tem que aprender qual que é o melhor alimento, a melhor combinação, a hora certa, porque isso é minha contemplação e isso está formando meu caráter. E se eu como da forma certa, se eu como o que me faz bem, que me promove energia, vigor, eu estou cuidando da minha mente, do meu corpo. Se eu cuido da minha mente, estou cuidando dos meus neurônios. Se os meus neurônios estão saudáveis, significa que eu vou ter mais sensibilidade para enxergar o mundo espiritual, para ouvir a voz de Deus. Então, sim, comida é contemplação. E por isso que hoje a gente vai continuar falando sobre isso. O que mais? O cérebro ele deve ser abastecido com a sua porção, os ossos com a sua porção, o fígado, o estômago, tudo precisa das energias necessárias. Mas o mundo hoje, por falta de conhecimento, tem perecido, tem adoecido. Não só conhecimento voluntário involuntário de não saber mesmo, mas também aqueles que sabem e negligenciam. E estamos aqui para não negligenciar, para a gente treinar. A gente está aqui se confrontando, porque a verdade muitas vezes gera desconforto, porque aponta, diagnostica, né, os nossos erros, e somente a humildade e o poder de Deus para nos tornar receptivos a introduzir a verdade e de fato vivê-la. Por isso que a gente tem que ter cuidado com os 3 P's: paixão, prevenção e preconceito. Lembra? Você já anotou isso? Paixão, prevenção e preconceito. Os 3 P's que cegam as nossas percepções. E a gente tem que se habituar a orar a Deus e pedir: Senhor, remova da minha mente os 3 P's. Tire todo o preconceito, tire toda a prevenção, toda a paixão e me ajude a ouvir e alimentar-me da tua luz. A enxergar as coisas que precisam mudar. Vamos lá, então? A fim de que saibais quais são os melhores alimentos, para você saber quais são os melhores alimentos, você precisa estudar o plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus? Está lá em Gênesis 1, 29. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra, com a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo, que está em Gênesis 3, 18. Então, cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Você já tem a resposta. Agora é preciso joelho no chão, jejum, vencer a carne, humilhar a carne e pedir a Deus: Senhor, me ajude, me ensine a gostar do teu plano original. Me ajude a voltar à origem. E essa deve ser uma das nossas orações diariamente, porque estamos o tempo inteiro cercado de tentações, cercado de engano, que aparentemente nos gera um desejo, nos gera, toma nossa atenção e a gente quer viver a mesma coisa. Então, Senhor, opera em nós a tua vontade, nos ajude a cooperar com o Senhor para voltarmos a viver o plano original. Porque é disso que se trata a eternidade. Voltar à origem. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Então, a fim de você saber quais são os melhores alimentos, você precisa estudar o plano original de Deus. Estude Gênesis 1, 29, ok? Entenda na palavra, comece a pensar quando que Deus permitiu aqui a carne, o que foi acontecendo com cada geração. Foi diminuindo, foi aumentando, o pecado diminuiu. A gente tem que pensar, porque a história vai se repetindo. E por meio do apetite, o pecado entrou no mundo. Mas porque Jesus Cristo venceu o apetite, ele hoje também tem o poder de remover todo o pecado de nós. Aquilo que ficou para nos amaldiçoar até a morte, ele removeu. Agora a gente precisa cooperar com ele para aceitar o que ele já fez por nós. Ok? Esses alimentos, cereais, frutas, nozes, verduras, constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador.
Esses alimentos, preparados da maneira mais simples, mais natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Ficou claro? Proporcionam. O que eles fazem? O que eles fazem? Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, você não tem necessidade de ter na sua mesa, durante uma refeição, muitas variedades de cardápios de alimento, porque isso é bagunça para o seu estômago. O segredo está num regime simples e saudável, ok? E para isso você precisa entender como funciona. Ah, mas eu não sei. Ah, tudo bem, calma, respira, busque ajuda. Estamos aqui esta semana para isso. E se esforce, porque Deus te deu ferramentas intelectuais, ferramentas mentais para você usar, ok? Então, guarde isso no seu coração. Como eu funciono? Que alimento que eu preciso? Qual que é o meu combustível? Qual é o combustível correto? Quando devidamente preparados esses alimentos, as azeitonas, por exemplo, como as nozes, substituem a manteiga e os alimentos cárneos. Olha, então está dizendo que azeitonas, nozes, está substituindo manteiga, até alimentos cárneos, é a luz, né, que Deus deixou para nós, que está dizendo. O azeite ingerido na azeitona é muito preferível do que a gordura animal. Inclusive, atua como um laxativo natural. Seu uso se verificará benéfico aos tuberculosos, sendo também medicinal para um estômago inflamado e irritado. Anotou isso? Quando fala aqui, ó, o azeite ingerido na azeitona, o azeite integral. O que é integral? Inteiro. Tudo que é tirado, extraído de sua raiz se torna refinado. Então aqui está falando que melhor ainda é o azeite da própria azeitona. Você pegar a azeitona e comer. Integral. E aqui no Brasil é difícil também, né, de você encontrar um bom azeite. Ouvi já muitos profissionais falando assim, ó, não como, não arrisco, porque não conheço nenhum azeite aqui que é puro de verdade. Sempre vem com uma quantidade, uma porcentagem de óleo misturado. Infelizmente, essa porcentagem vai sim prejudicar, mesmo que seja prestações. Então, se tem o integral, por que eu vou escolher outro? Olhe com atenção, pesquise, ok? Que mais? Interessante, a azeitona, ela atua como um laxativo. E o seu uso, usar ela, você vai ver que vai ajudar no seu estômago inflamado e irritado. Se você, por exemplo, está com dificuldade de ir ao banheiro, a azeitona é um bom remédio. Mas não é assim, você comeu, você já vai. Isso tem que ser introduzido diariamente no seu hábito alimentar. Ok? Não deve haver grande variedade em cada refeição. Por isso, incita o excesso na alimentação e produz o quê? Má digestão. Se você tem muitas variedades, você vai querer comer todas. Por isso é muito perigoso, né? Esses encontros aí, os almoços em irmãos na igreja, às vezes até mesmo familiares, a gente cada um leva um prato e tal. Não tem problema todo mundo fazer um banquete e levar suas variedades. É você que tem que ter domínio próprio e sabedoria para escolher o que você vai comer. Olha, tem muitas opções, mas vou escolher essa, essa e essa. Mas não. Aí você não se prepara, não está ali com o espírito, não está treinando a vontade, não está vencendo um apetite, e você vai lá e se dá o luxo de comer de tudo. Deita na cama lá, aquele barrigão, pedindo ajuda, e aí você está produzindo má digestão. Dia seguinte, acorda com dor de cabeça, alguns vai no banheiro, se assustam com o que deixa lá, outros nem conseguem, e continua introduzindo comida, porque afinal de contas está na hora de comer. Não, você tem que dar atenção.
tem que dar atenção ao seu estômago, tem que dar atenção ao seu corpo, como que ele está reagindo ao que você está colocando nele. O cardápio deve ser variado. Variado é você não comer arroz e feijão todo dia, por exemplo. Os mesmos pratos preparados da mesma maneira não devem aparecer à mesa refeição após refeição, dia após dia. O alimento ele é tomado com mais prazer quando você tem cardápio variado. E o organismo é bem mais nutrido quando é variado. E variado não é você ter vários cardápios na mesma mesa. É você ter um cardápio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, variado. Então você tem aí no grupo de carboidratos, né, batata, os tubérculos no geral, arroz, macarrão. Aí você não precisa de arroz, macarrão e batata no mesmo cardápio, como muita gente tem o costume de fazer, porque é muita informação para o seu estômago. E você vai inflamá-lo, vai irritá-lo. Então, não precisa. Qual que é a orientação? Que é alimento simples. Então, segunda, domingo é dia do macarrão. De carboidrato, ok? Ainda faltam outros grupos. A gente tem proteína, a gente tem os reguladores, os lipídios, certo? Inclusive, em minhas mentorias, eu ensino isso. A montar o cardápio, a conhecer os grupos alimentares, porque você come, não come, você precisa saber também. Não é só profissional de saúde, não. O maior motivo de muitas pessoas que descem à sepultura prematuramente é devido a não cuidarem do seu estômago, a não cuidarem do alimento que introduz na sua maquinaria viva. Preste bem atenção nisso. Muitas láptes deveriam estar escrito assim: morto pela má cozinha, morto pelos maus tratos infligidos ao estômago, tudo por causa de falta de conhecimento. Não só conhecimento, como também a vontade doente, como a gente tem visto. Mas que bom que você está aqui, para não ser mais uma vítima. Então esteja aberto, aprenda e aproveite as oportunidades. O cardápio deve ser variado, porque os mesmos pratos, preparados da mesma maneira, aparecendo a mesma refeição, refeição após refeição, dia após dia, este alimento ele vai prejudicar a sua saúde. E Deus, ele criou, você já parou para pensar que tem vários feijões, várias cores diferentes, tem propósito nisso. É exatamente para você não repetir. Existem várias leguminosas, não precisa ser feijão todos os dias. Tem feijão, tem grão de bico, tem lentilha. Aí você vai distribuir isso na sua semana. O seu organismo, ele vai receber com muito mais prazer o alimento. Por exemplo, quantos aqui, eu imagino que todo mundo aqui gosta de pão, né? Mas poucos conhecem um pão de verdade, um pão integral, inteiro, que é feito sem nada de refinado. Aquele que de fato vai te dar sustância e vai nutrir todo o seu organismo. Mas pão, vamos lá. Todo mundo gosta de pão e quer comer pão todo dia. Se você inclui ele em um dia da sua semana no seu cardápio, você sempre vai comer o pão com muito mais prazer. E o prazer ele influencia também para você receber melhor os nutrientes. E não falo do prazer doentio, aquele que vicia, aquele que te estimula, e por isso que eu como todos os dias. Não é isso. Porque tudo que nos aprisiona é vício. E vício não vem de Deus. Por isso que a orientação de ter um cardápio variado já nos ajuda a treinar o apetite. Por exemplo, eu amo arroz e feijão, não como sem. Quem fala assim, né? Já ouvi isso muito. Então você está falando assim, eu dependo de arroz e feijão, não sou um viciado em arroz e feijão, não posso ficar sem. Não! Você tem que mostrar quem é que manda. Comer arroz e feijão, segunda-feira é dia do meu arroz e feijão. Amanhã vou fazer um assado de legumes e fazer uma lentilha bem suculenta, bem maravilhosa aqui. No outro dia, vou fazer agora um hambúrguer de feijão. Na quarta é o dia do grão de bico, mas um assado. Entende? Você precisa entender a arte da culinária também, porque afinal de contas você come e a comida, além de ser uma das suas necessidades de sobrevivência, é uma contemplação. E não é desprezível cozinhar, a ciência da cozinha não é desprezível, uma arte é uma ciência de Deus. E quando você está cuidando
desta ciência, quando você está buscando conhecimento, está estudando sobre isso, está vivendo isso, você não está só cuidando da sua vida, como da vida das pessoas que você ama também. Principalmente quem é responsável na cozinha. Então, procure mais informações, ok? Busque mais conhecimento. Aproveite as oportunidades. Que mais? Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, massas folhadas, geleias e doces são a causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os primeiros ingredientes. Pois é, muitos aí não gostaram de ouvir isso, né? Porque afinal de contas, não, pudim, isso é maravilhoso. Sim, você acha que uma pessoa que está viciada em algo vai falar que é ruim? Não é ruim. Pelo fato de ser tão excitante, tão estimulante, que nós precisamos humilhar a carne, fazer um jejum, estudar, buscar mais conhecimento para enxergar quão nocivo isso é. E você não precisa se apegar apenas ao que eu estou falando aqui. Se hoje você colocar em pesquisas, você vai ver que da lista dos alimentos mais inflamatórios está açúcar, leite, o trigo branco. E o problema não é o trigo, o problema é a genética dele que é mudada e cada vez mais ele vai ficando mais venenoso ainda. E hoje o mundo está cada vez mais doente e todos nós temos uma predisposição a desenvolver alguma enfermidade. E aí se você vai lá e usa aquilo que vai acelerar esse processo, vai te fazer mal. Cozinhar não é uma ciência desprezível, porém uma das mais essenciais na vida prática. As vítimas da deficiência culinária contam-se aos milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos se poderia gravar morto devido à má cozinha, morto pelos maus tratos infligidos ao estômago. Como eu disse. Mas Kate, ovos não tem todos os nutrientes, os aminoácidos, as proteínas. Ovo é muito rico, né? Porque ele tem a formação de uma vida. Por isso que ele é completo de todos os nutrientes. Mas vou dizer aqui apenas 2 argumentos. O primeiro é, o propósito é a gente treinar, voltar à origem. E aí a gente tem que aprender a não depender de nada de origem animal. Porque no céu não tem morte, ninguém vai comer ninguém lá, ok? Agora, outro argumento é, o mundo está cada vez doente, você vê como a indústria tem trabalhado para produzir cada vez mais. E o natural não está mais sobressaindo. Tanto de hormônio, tanto de venenos, né, que causa a produção de ovos, e você está lá ingerindo isso. Ouvi estudos já de Harvard dizendo que você consumir uma quantidade de ovos aí durante um ano é como se você tivesse, como se você fosse um fumante, tivesse as mesmas substâncias no seu sangue. Pesquise sobre isso, e como também já vi profissionais, outros cientistas defenderem que não. Por isso que o que é confiável? Você testar em você. Quando você vai aprender da luz, você vê que Deus está pedindo você para treinar o seu apetite, para olhar o plano original dele. Aí, isso é o maior argumento, obedecer a Deus, ponto. Aí você não precisa ficar sabendo por quê. Mas tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode. Não é o que o cientista diz, o que aquela pessoa faz, o que o assim diz o Senhor diz. Mas você não sabe o que o assim diz o Senhor diz, porque você não vai lá para buscar informação. Você se contenta com o que o cientista tal, o doutor tal falou. Não temos tempo para isso. Temos que aprender a treinar o nosso apetite, a não depender dos alimentos cárneos, alimentos animais. E isso não é motivo de você ir para o céu, ok? Isso não é motivo de você ser uma pessoa melhor ou ruim, não é isso. Mas quanto mais você se alimenta da carne, mais a carne vai estar em você. Alimente-se do Espírito, alimente do plano original de Deus, para você fazer com que o Espírito vença. Este é o propósito de abandonarmos a carne, de não dependermos de alimentos animais. Da mesma forma, os ovos também. Mas, como disse, tem pessoas, ainda a gente que cria, por exemplo, galinha, né,
você tem galinha na sua casa, você sabe o alimento que você está dando, tudo bem. Você vai lá, continue comendo com conhecimento, aplicando seu conhecimento, sua temperança, sabedoria. Não precisa comer ovo todo dia, comer 10 ovos, os treinadores que o digam. E aí, você sabe que a sua galinha está comendo, mas vai chegar o momento que os animais já estamos vivendo isso. Os animais estão doentes. Estão doentes. E vai ficar ainda mais. E mais claro de você olhar e falar, nossa, ó, caiu e morreu. Então, você, um ser pensante, vai falar, poxa, morreu de doença que ó, não vou querer mais comer os ovos que ela estava fazendo, não faz sentido para mim. E o espírito de profecia, a luz, foi nos orientado para a gente aprender a comer, não dependendo mais de alimentos, carne, os alimentos de animais, que vêm dos animais, como os ovos também. Mas o maior argumento é fazer o que Deus manda. Então Deus está mandando isso? Calma. Como que é a sua realidade? Você tem só ovo para você comer? Você mora numa fazenda? Suas condições quais são? E lembre-se, não viva só de condição, viva de decisão. Quando você decide fazer o certo, Deus move o mundo, move os céus para operar e realizar aquilo que você pede de acordo com a vontade dele. Então não venha com desculpas de não dá, não sei. Deus, ele conhece as limitações de cada um, ele sabe a sua condição mental e ele vai introduzir em você tanto querer quanto realizar de acordo com o seu progresso, de acordo com a sua busca. Então também não se desespere, eu vou acabar de comer ovo agora. Não. Muitas pessoas morrem vegetarianas por falta de conhecimento, não distribuem corretamente os nutrientes, mas ouviu que faz mal a carne, né? Me dá predisposição para câncer, para isso, então já não vou comer carne. Aí também não come os alimentos que precisam. E fica doente e morre. E se torna um mau testemunho para aqueles que se alimentam da carne e falam lá, ó, comia mato e morreu. Tô mais forte, como carne e é isso aí, tá tudo certo. Não é isso. Tem propósito, tem tempo para tudo. Deus mesmo que permitiu que comesse a carne. E Deus também está colocando o tempo na história. Ele apresentou para nós que a gente deveria ter cuidado, atentar à voz dele, atentar ao mundo, como que está tudo estranho, como está se deteriorando cada vez mais, para a gente se afastar, andar na contramão, escolher melhor os nossos alimentos, para que a gente não adoeça. É um cuidado de Deus. Aí você acate, se você quiser. Mas eu não quero, é a sua vontade doente, aí você tem que tratar. Como? Senhor, faça a sua vontade, não a minha. É orar sempre, orar sem cessar. E isso é se posicionar conforme você crê. Você sabe que é o melhor, você sabe que é preciso, mas você não está conseguindo. Aí você vai pedir o poder de Deus, o poder divino para atuar em você. E vai fazendo boas escolhas de acordo com as condições, de acordo com o seu melhor. Entende? Não fazer o impossível. Não deixar tudo sem antes ter conhecimento. É melhor você comer do jeito que você está comendo do que você deixar tudo por estar motivado. Nossa, isso faz mal, já vou largar aqui. Não. Seja uma pessoa, se posicione com a sua inteligência, ok? Porque todos nós fomos criados inteligentes. O problema é que as pessoas não estão usando a inteligência. Então você tem que pensar em tudo. Tem que pensar em tudo. Por muito tempo, quando comia carne, larguei carne, eu comi ovos até 2 anos atrás. E, inclusive, nesses 2 anos restrita, tive situações que foi necessário eu comer ovos. E comi sem culpa, comi sem, comi ovo, Não, precisei ali no meu grupo alimentar, no qual estava, na situação que estava, tem ovos, obrigada, Senhor, abençoe, que me faça bem, mas não dependo de ovos para me viver. Não dependo, porque eu já sei o que substitui, o que vai me promover energia, o que vai me dar nutrição. E, novamente, não estou mais utilizando ovos. E olha que nós estamos aqui com 2 galinhas. E meu pai se empolgou e armou um galo também. 2 galinhas que a vovó deu. Inclusive, vovó tá aí, né, vó? Vó, Geni, beijo pra vocês, viu? E elas estão aqui. Botando seus ovinhos. Enfim, mas não dependo deles, porque eu tenho buscado conhecimento, estou aprendendo a não depender de alimento carne, é minha decisão. E você também tem seu livre-arbítrio para escolher, reter, ver se faz sentido para você. Também quero aprender a não depender. Sério que existem outros alimentos que vai me dar a mesma força do que do ovo? Interessante, quero descobrir.
Porque além de nutrir, não vai ter também os efeitos colaterais? Então, quero saber. Tudo depende do seu nível de interesse e de conhecimento. Mas haverá momento que, se você está tendo essa luz, está aprendendo, e você vai buscar também individualmente, você vai ver que Deus está nos orientando a não depender nada de origem animal. Ok? Então, use com sabedoria o que te tem, o que Deus tem te dado, qual é a sua realidade, sua vida financeira. Veja isso. Ah, a vida depende, para mim, comer bem na sua cabeça, então depende ainda da sua vida financeira se ajustar. Então, peça a Deus sabedoria para ele te ajudar. Porque quando ele fala assim, ó, tudo que você pedir, tudo é tudo. Confie nesse Deus, certo? Então, o que mais aqui a gente tem que saber? É de vital importância a regularidade no comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um o que o organismo requer e depois não tome nada mais até a próxima refeição. O que está dizendo aqui? Não coma fora de hora. Não coma também. Hoje tomei meu café da manhã às 8, amanhã às 10, aí na quinta é às 6. Precisa ter regularidade. Inclusive, tenho treinado a isto, mas essas 2 últimas semanas, compartilhar com vocês, tem me sido muito, muito corrido, muitas atividades, e até isso a gente tem que aprender a dizer não, né? Porque se a gente fala sim para tudo, a gente está falando não para nós mesmos. E falar não já é justificável, porque você é uma pessoa só, e existem muitos problemas, muitas pessoas para ajudar. Aí você tem que ir com calma, para você também não transgredir as leis de Deus com a intemperança. Mas devido à rotina de tal dia estou na escola tal horário, tal dia tenho que atender tal pessoa. Se eu não paro, organizo a minha agenda, o meu planejamento, se eu não priorizo primeiramente a minha saúde para então eu conseguir cuidar de outras pessoas, isso não é egoísmo. Porque para você estar pronto numa guerra, você tem que se alimentar tanto espiritualmente, vestir sua armadura, e estar nutrido para dar conta de levantar os outros, não é? Mas essas 2 semanas falhei. E toda vez que eu tô falhando, comendo em horário diferente, eu falo, ai, Senhor, me ajuda a me organizar. Já sei, tá passando, mas estou fazendo melhor, né? Então não vou ficar aqui me culpando. Mas já tá ali na minha mente assim, ó, você precisa estabelecer, todos os dias é 8 da manhã, então tem que ser 8. Mas uma coisa eu consigo manter. Se eu como às 8, eu não vou comer meio-dia, porque meio-dia é o horário normal do almoço. Se eu comer às 8, eu tenho que dar um espaço de quanto tempo? 5 a 6 horas. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 hora seria a minha próxima refeição. Mas tem gente que acorda tarde, come às 9 e ainda almoça meio-dia em ponto, que afinal de contas é o horário do almoço. O horário é você que faz, e procure deixar isso de forma regular. Mas se caso acontecer, como dei de exemplo aqui, alguns compromissos, coisas urgentes que acontecem, e aí acaba atrasando um pouco, não é sempre às 7, às vezes às 8, mas determine o espaço correto, pelo menos. Não introduza nada, porque isso também é intemperança, é você atrapalhar o seu sistema digestivo trabalhar. Ele ainda está ali, ó, leva 2, 3 horas, está passando por todo o seu tubo digestivo, aí o seu sangue está aproveitando esses nutrientes ali, ainda está no intestino grosso, aí está descendo esse bolo alimentar, né? Até que vire o bolo fecal, mas ele fica ali por um tempo caminhando, certo? No seu intestino, e aí, quando libera, ou alguns nem liberam, nem vai embora, né? Tem uns que gostam de guardar. Brincadeira, nem todos. Eu brinco com os meus alunos assim. Tem 3 coisas que vocês não podem guardar, tá? Afeto. Fale mesmo que ame, fale mesmo que é bonito, que você admira. Outra coisa que você não pode guardar é conhecimento. Aprendeu? Já passe pra frente, porque você tá aprendendo 2 vezes. E a outra coisa é fezes. Aí eles dão risada. Aí eles olham, ixi, nem fui no banheiro, tal, tal, tal. Falei assim, então a gente tem que cuidar com isso. Quando acontece comigo, se como alguma coisa assim, nossa, ainda não fui no banheiro, isso me incomoda, me incomoda. Aí eu começo a procurar recursos necessários para que eu vá ao banheiro antes de introduzir mais alimento.
Nossa, como que é isso? Calme, respire, vai dar tudo certo. Então, tenha atenção com isso, ok? Tenha tempo, organize o seu tempo. Se caso por alguma urgência, o meu de jejum sempre é às 6 da manhã, mas hoje não consegui, tive que sair para uma reunião tal, é melhor que você nem coma, porque você vai estar acelerado, vai estar preocupado com a reunião. É melhor você nem comer, que você vai ficar bem melhor. Mas eu vou ficar sentindo fome, dor de cabeça, isso é abstinência. Isso é só o seu corpo falando assim, ó, e aí, cadê a comida que não desceu? Aí você tá se treinando. Não, calma, agora eu tenho que focar a energia aqui nessa reunião, nesse assunto importante. Terminou a reunião, respira. Agora eu vou sentar e vou comer. Só que essa reunião acabou às 10. Aí significa que você tá tomando seu de jejum às 10, 10:30. Aí você vai almoçar meio-dia, porque meio-dia é horário de almoço? Não! Comi 10:30, então. 11, 12, 13, 14, 15:30. 3:30 vai ser a minha próxima refeição. Nossa, hoje eu vou ter que almoçar e já jantar, né? Porque se eu como 3:30, então 4:30, 5, 6, 7, 8, 9, 8 horas, já não é horário de comer mais. Então eu vou ter que fazer 2 refeições. Mas quem consegue fazer isso? Quem tá treinando. Mas não, as pessoas vão lá, come tarde, come às 3 e come às 7, às 8 e às 9 e tá deitado comendo também. Cuidado com isto, tenha regularidade, tenha domínio próprio. Às vezes vai acontecer porque nem tudo está no seu controle, como aconteceu comigo, mas não ingerir nada entre esse tempo que meu estômago precisa para trabalhar e descansar. Outro hábito prejudicial, já estamos encaminhando para o final, é o de tomar alimento exatamente antes de dormir. Pode-se haver tomado as refeições regulares, mas, por sentir-se uma sensação de fraqueza, ingere-se mais alimento. Só por sentir a sensação de fraqueza, vá lá e come de novo, comendo antes de dormir. É um hábito extremamente prejudicial você comer antes de dormir. Mediante a condescendência, ou seja, você ceder devido à sua fraqueza, eu preciso comer. Essa prática errônea, destrutiva, se torna um hábito e tantas vezes tão firmemente fixado no seu cérebro que se julga impossível dormir sem comer. De tanto você repetir na sua cabeça, não consigo dormir sem comer o meu mingauzinho, o leitinho, meu pãozinho, minha torradinha, aquele biscoitinho. É porque você está condicionado a isso, você está crendo nisso, você introduziu isso tão forte na sua mente que o seu julgamento é impossível deitar sem antes eu comer alguma coisa. Em resultado de tomar ceias tardias, de comer tarde, o processo digestivo é continuado através do período de repouso. Aí a pergunta é: será que você está realmente dormindo? Será que realmente você está alimentando o seu cérebro com sono reparador? Não, porque se você come antes de dormir, você está fazendo o seu corpo trabalhar para fazer a digestão. E vai ser muito mais lenta do que o normal. Mas, embora o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem feita, porque ele vai trabalhar com lentidão. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis. Esse é o motivo de que você sonha aí direto, tem sonhos estranhos, que bateu aquele pratão de janta, deita, aí uns sonhos e acorda e fala, Deus falou comigo. Não, é a sua barriga que ficou trabalhando a noite inteira. E aí seu cérebro já acordou todo doido e dopado. Aí você fala que você sonhou que Deus falou com você. Não, o motivo de sonhos perturbadores é você comer tarde. É o seu cérebro não descansar, é o seu estômago não descansar devidamente. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis e pela manhã a pessoa acorda sem se haver descansado. Sabe quando você deita, aí dormiu, acorda, aí você fala assim, nossa, parece que eu nem dormi? Pois é o que está dizendo aqui. E com pouco apetite para a refeição matinal. Olha, não consigo comer bem de manhã, nossa, meu apetite é maior à noite. Não é porque ele é maior à noite, claro que é, porque é você que está treinando esse comportamento. De manhã gastamos mais energia, então de manhã você tem que comer bem, sozinho, egoísta. Não vou usar essa palavra que é feia, mas tem que comer sozinho, bem. No almoço, você compartilha com as pessoas que você ama. À noite, dê para o seu inimigo. Lembre-se da regrinha. Mas eu não consigo comer muito de manhã, não é que você consegue, você tem que treinar.
Ah, tô com um mau hábito de não comer bem de manhã, por isso que eu compenso no almoço. Eu como muito no almoço, depois como muito na janta. Vamos treinar isso? Como? Não coma nada à noite. Ah, mas vai ficar doendo. Você tá treinando e humilhando o seu corpo. Tem que fazer, tem que treinar, ok? Aí no dia seguinte você vai ver se você não vai acordar com fome. Aí você já treinou. Aí você repete, se tornou um hábito. Se tornou um hábito, forma um caminho neural. Formou um caminho neural, pronto, seu hábito está ali criado. Isso vai desenvolvendo o seu caráter, porque você vai repetindo esse hábito saudável e deixando aquele destrutivo. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Achei melhor hoje focar no texto. Falta apenas aqui um pequeno trecho. E amanhã nós vamos encerrar com os materiais que eu preparei, ok? Esse pequeno trecho e os materiais. Não falte, porque eu vou falar um pouquinho de cada remédio. E Deus tem planos incríveis para a sua vida. Não desperdice. Se atente ao que Ele manda, se atente ao que Ele te ensina, porque Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele pede para você fazer, se Ele manda, é porque Ele entende que você vai ter bons frutos, bons resultados em cima disso. Então, confie em nome de Jesus, ok? Espero que você tenha anotado, aproveitado bastante informações, porque o que se foi dito ali, isso precisaria de uma grande aula, tá? E espero estar conseguindo passar para vocês bastante informação, bastante aprendizado, que vocês não só falem assim, ah, eu entendi, estou lembrando, mas que vocês se envolvam para de fato aprender, ok? Vamos orar? A ti rendemos graças, Deus, porque o Senhor é bom e nos ouve. Muito obrigada por mais um estudo, muito obrigada por mais um aprendizado, muito obrigada porque o Senhor é misericordioso, nos alcança com seu infinito amor. Somos falhos, temos limitações, estamos presos em vícios, mas nós cremos no teu poder de nos libertar, cremos no teu sangue que foi derramado na cruz e sabemos que o Senhor é capaz de operar em nós tanto o desejo quanto a vontade. Tanto o desejo de ser bom, de ser melhor, de comer melhor, de ter hábitos saudáveis, quanto a vontade, o poder de decisão de vivê-los. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor possa aquecer cada coração aqui presente com esta verdade, com esta promessa, que eles possam crer e se posicionar conforme o que eles estão acreditando. Nos ajude a buscar mais e a colocar em prática as tuas ordenanças, para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Abençoe o dia, Pai, de cada um com seus afazeres, suas tarefas, e nos prepare para o presente que o Senhor nos deu, o sábado, para podermos descansar, repousar em seu amor, estar com as nossas famílias, as pessoas que amamos, entender mais da tua palavra e nos aproximarmos mais de ti. Eu peço ao Senhor, eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente sexta-feira e até amanhã.
você vai ser diferente, pois esse amor vai operar um milagre em você. Acredite, Ele está aí olhando pra você, chamando por você. Este amor é Jesus.